boa noite. Sentando. Gente boas, que alegria nos reunirmos mais uma vez na casa do Senhor e unirmos aqui para adorar, para aprender, para buscar a presença de Jesus. Amém? É bom ou não é? Amém, amém. Eu quero te dizer algo muito importante sobre essa noite. Deus não está se escondendo de você. Deus não está fugindo de você. Isso não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, mas a Bíblia nos ensina acerca disso. Jeremias capítulo 29, o versículo 13, vai dizer isso. O Senhor dizendo para o seu povo: quando vocês me buscarem com todo o coração, vocês irão me encontrar. Deus não está fugindo da gente. Deus está aberto, inclinado para se revelar a nós essa noite. Por isso que não há nada mais importante para a gente fazer aqui essa noite do que buscarmos aquele que é a coisa mais importante desse mundo, e mais, que não está escondido de nós. Então eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós iremos cantar ao Senhor, nós iremos juntos como igreja louvar o nome do Senhor. Pela graça de Deus, Deus nos deu um irmão que nos conduz aqui nesse momento. Mas o Júnior, ele não é o ministério do louvor da igreja. O ministério do louvor da igreja é a própria igreja. É nós cantando juntos ao Senhor. E nós vamos cantar a Ele porque Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero tentar traduzir isso de uma forma que a gente compreenda mais. Deus é digno de receber o nosso desejo. Deus é digno de receber o nosso respeito, a nossa reverência, a nossa atenção. Deus é digno disso. E isso não porque Ele precisa, não. É porque nós precisamos. Essa é a maior necessidade dos nossos corações. Seria uma notícia trágica se aquilo que nós mais precisamos estivesse escondido, mas não está. A palavra nos ensina que aquele que busca com todo o coração certamente encontrará. Deus está inclinado a ouvir o seu coração essa noite. Então eu quero convidar você a não se preocupar com mais nada nesse momento, senão colocar toda a sua vida diante do Senhor. Nós vamos cantar aqui a respeito desse Deus glorioso, desse Deus que é digno de receber tudo isso, a nossa atenção, o nosso louvor. Cante, ore esses versos que nós iremos cantar. Medite sobre o que você está cantando. De repente você olha para a pessoa que está do seu lado e canta olhando para ela, para encorajar ela a cantar isso também. Que possamos cantar até que isso se torne verdade em nossas vidas, até que de fato isso seja verdade em nossos corações. Então, em nome de Jesus, vamos nos voltar ao Senhor nesse momento e cantarmos juntos a Ele.
inicia dizendo: nada nos separará. E não porque nós estamos firmados em Jesus Cristo, mas porque Ele nos sustenta, Ele nos segura. Que bênção, irmãos. Que louvor, que verdade. Realmente, quando estávamos na escuridão, quando estávamos perdidos, fomos regenerados. Jesus nos alcançou, nos regenerou. E nos deu vida. Vamos agora louvá-lo com esse louvor que fala: eu só tenho a Ti. Eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais ídolos, eu não tenho mais falsas doutrinas, mas sim eu tenho aquele que é verdadeiro. Agora eu tenho Deus Filho, agora eu tenho para mim Jesus Cristo, aquele que me salvou. O que
Gentes boas, todo domingo nós somos desafiados a meditar naquilo que nós estamos cantando. Eu gostaria que você fizesse esse exercício sempre, porque são verdades preciosas demais para simplesmente colocarmos para fora. É algo que precisa ser nutrido em nosso coração. Se você quer ouvir alguma dessas músicas depois, meditar nela durante a semana, procura o Júnior ou me procura algum outro irmão que conhece as músicas, que sabe a letra, ou pede lá no grupo. Mas alimente, mantenha-se ouvindo essas verdades acerca de Deus, porque isso vai encher o seu coração com fé. Porque senão essas músicas elas são estranhas para nós. Não a letra, não é isso que eu estou dizendo, mas estranhas na sua natureza, estranhas no que elas significam. Então muitas vezes, porque nós não estamos acostumados a louvar a Deus através das músicas que nós ouvimos e cantamos, nós chegamos aqui e a gente não sabe muito bem o que essas músicas significam. Não sei se você consegue perceber o caminho que nós trilhamos aqui essa noite até agora com essas canções. Nós falamos que aqui no início que o Senhor ele é o maior bem que nós podemos ter. Não um bem físico, material, mas não há nada mais essencial para a nossa vida do que o próprio Deus, do que o nosso Deus. É por isso que Ele é digno, é por isso que Ele merece então toda a glória que nós cantamos no início. A Ele a glória, pertencem a Ele essas coisas, todas as coisas. Ele conhece as coisas mais do que nós e muito melhor do que nós, porque Ele as escreveu com a própria mão. E esse Deus grande, gigantesco, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, encarnou, e nós cantamos sobre isso. É um amor tão profundo que envolve-nos, nos alcança. Esse é o amor de Deus que se encarnou na pessoa de Cristo, e esse amor nos ama. Esse amor vem em busca da gente. E se nós conseguimos compreender então esse Deus gigantesco que enche toda a terra, enche o universo com a sua glória, esse Deus vem ao nosso encontro, não há nada mais que nós precisaríamos, não há nada mais que nós deveríamos buscar senão isso, a presença dele. É por isso que nós cantamos que nós só temos a Jesus. Essa declaração, Jesus eu só tenho a Ti, eu gosto de repetir isso, porque é algo que tem que estar enraizado em nossos corações. Jesus eu só tenho a Ti não é um lamento. Nossa, perdi tudo. Talvez a gente se compare muitas vezes com Jó, né? Perdi meus bens, perdi minha família, minha esposa virou o rosto para mim. Eu não sei como é que você chega aqui, mas dessa canção, Jesus eu só tenho a Ti, não é uma canção assim, tá louco, né? Só soprou Jesus. Não, é Jesus eu só tenho a Ti porque eu não preciso de mais nada. Jesus, Tu é tudo o que eu preciso, e eu sei que no Senhor eu terei todo o resto que eu realmente preciso. Afinal, o texto que provavelmente você tem num pano de prato, ou já viu na casa de uma comadre tua, o Senhor é o meu pastor, e amém. Nós não temos falta nenhuma nele, porque Ele provê o que nós precisamos. Então não importa qual é a postura do seu coração que você chega aqui essa noite, eu quero dizer que você está no lugar certo, porque esse Deus gigantesco te trouxe aqui essa noite para te amar como o amor dele. E você, em nome de Jesus, vai entender essa noite, com o seu coração, não só com a sua cabeça, mas com o seu coração, de que não existe nada mais do que nós precisamos, senão Ele. Esse é um Papa não crente? Não, é para você crente também, que você não vai lembrar disso todos os dias. O mesmo Evangelho em que você creu no início da sua caminhada, é o Evangelho que vai edificar a tua caminhada. Então ouça essas verdades e se agarre nessas verdades. Nós só temos a Ele, e isso deve brotar um sorriso no nosso rosto, uma alegria profunda no nosso coração. Nós temos a Ele, nós somos dele, e Ele é nosso. Nós estamos unidos a Cristo pela cruz. Louvado seja o nome do Senhor, louvado pela obra maravilhosa dele que Ele fez em nossas vidas, e vai fazer através das nossas vidas também. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho 2 avisos
objetivos aqui para dar. O primeiro, quero compartilhar com os irmãos que amanhã cedo nós estamos indo a Santa Maria mais uma vez. Compartilhei isso no domingo passado, dei notícias. Mas amanhã nós estamos indo a Santa Maria cedo para buscar as lentes da Ana que ficaram prontas. Era para ficar pronto dentro de 20, 30 dias. Uma semana eles aprontaram, nos ligaram, vamos conseguir ir até lá. Estejam orando pela gente, orando pela nossa segurança. Graças a Deus não vai precisar de intervenção cirúrgica nos olhos da Ana. Então nós estamos muito felizes por isso. Estamos alegres porque Deus tem conduzido cada detalhe. Eu sei que na cirurgia também Deus estaria conduzindo. Nós estamos confiantes de que Deus está cuidando. Então, esteja orando por isso. Você lembrar, né? Coloque-nos em suas orações. O segundo aviso é que nós temos uma coisa muito importante para os membros aqui no final do culto. Qual é? Assembleia. Muito bem. Então, os membros da igreja, por favor, permaneçam aqui, tá? Após o encerramento do culto, cumprimente o visitante, cumprimente os seus amigos que não são membros da igreja, tome uma água, pega um café, mas retorne imediatamente para a gente não se esticar demais. Eu acho que o pastor tinha que diminuir no sermão para a gente poder ter tempo para a assembleia. Não, isso não vai acontecer. O sermão é a palavra de Deus, é aquilo no qual nós nos baseamos, é o nosso fundamento. Então, nós não temos assembleia todo dia, todo domingo. Honre a Deus com a sua membresia, esteja aqui e permaneça aqui. Eu quero estender esse convite àqueles irmãos que estão participando dos nossos encontros para novos membros. Se você quiser, você pode permanecer na nossa assembleia hoje. Eu pedi apenas para que você sente mais lá para o fundo, deixe os lugares aqui na frente para os irmãos da igreja, mas encorajo você a participar, até para você saber como funciona a nossa assembleia, como nós tomamos as nossas decisões aqui, em oração, tomamos as nossas decisões como um corpo, juntos, tá bom? Então, estendo também esse convite. Eu quero chamar aqui à frente as crianças. Hoje nós temos as duas classes, é isso? Então as crianças, os professores, os apoiadores que estão na escala hoje, venham aqui à frente e nós iremos orar. Gostaria de pedir para que a nossa irmã Nelly, de forma voluntária, viesse aqui à frente e orasse pelas nossas crianças, pelo culto delas, o cultaço que elas irão ter. De forma voluntária, se não quiser, não vem. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo nosso dia, obrigado, Senhor, pela nossa vida, que o Senhor esteja aqui conosco sempre e acompanhando esse momento maravilhoso de oração e de culto que nós teremos para nossas crianças. Obrigado, Senhor, pelas gurias que trabalham comigo diretamente e com os meninos também. Obrigado, Senhor, que o Senhor conduz a vida deles da melhor forma possível, abençoando cada palavra, cada gesto, cada carinho que tiver com eles. Muito obrigada, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente boas, 15º sermão da nossa série Maturidade, um chamado à fé prática. Esse título já é a nossa definição sobre maturidade. Maturidade é nós praticarmos aquilo que cremos. É criança que diz que vai fazer uma coisa e não faz. É criança que diz que sabe o que é certo, mas não coloca em prática. E esse comportamento em crianças não é aceitável, mas é tolerável. Por quê? Porque uma criança ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo. Então é natural. E os pais, né, precisam corrigir, precisam intervir, seguir a instrução bíblica, né, de educar os seus filhos. Mas os comportamentos das crianças são aceitáveis, ou melhor, toleráveis. Nunca aceitáveis. A gente nunca vai aceitar, não, tudo bem, a criança é assim mesmo. Não, não é. Precisamos orar para que a obra de Cristo seja feita no coração das crianças, elas sejam transformadas e comecem a lutar contra a sua natureza pecaminosa. Mas há comportamentos
na vida de adultos que não são mais toleráveis. Não faz sentido uma criança, a gente tem aqui o João, o Heitor, né, que são os menores, estão nessa fase de transição, estavam caminhando aqui na frente, né, querendo brincar. A gente olha para uma criança e pensa, não, ok, estão aprendendo, estão no processo. Mas imagina se um de nós, imagina se o irmão Marcos ali, que é um dos irmãos mais altos que nós temos aqui, imagina o irmão Marcos desse tamanho, ele vem aqui na frente, começa a engatinhar aqui na frente, começa a fazer que nem o Joãozinho que estava aqui caminhando na risca ali, né? Imagina. Não vai ficar legal, vai ficar ridículo. Isso não é tolerável nem aceitável. Porque ele é homem, é adulto. Esse mesmo princípio se aplica à nossa fé. Muitas vezes, nós deveríamos ser maduros na fé. E estamos nos comportando como crianças, como bebês. E aí, como diz o Marcos, não ia ficar legal. Não é legal. Não é legal o nosso testemunho para os de fora. Não é legal o nosso testemunho, o nosso incentivo para os de dentro, que nós deveríamos edificar com as nossas vidas. Então eu não sei como você iniciou essa jornada que nós iniciamos lá no Sermão 1. Mas o que eu sei é que se você realmente abriu o seu coração, se você esteve aqui, o Espírito Santo esteve dando, vou usar aqui uma palavra, uma tradução mais livre, esteve dando umas boas bordoadas em você. Esteve dando uma boa disciplinada em você, uns bons puxões de orelha. Porque o pai que ama, disciplina. A Bíblia nos ensina isso. O Senhor, como nosso pai, vai nos disciplinar. O Senhor, como nosso pai, Ele vai cuidar da gente. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, Jesus exortando aquela igreja, Ele fala que era uma igreja que trabalhava muito. O labor deles era assim, louvável. Eles trabalhavam até exaustão, não tinha problema para aquela igreja trabalhar, servir, fazer trabalho braçal, atividades, programas, a igreja pegava junto. Era uma igreja que também zelava por uma sã doutrina, porque o texto vai nos dizer que eles colocavam à prova os que se diziam apóstolos, mas que não eram, os falsos mestres. Era uma igreja que zelava por uma doutrina sã. Mas a essa mesma igreja Jesus diz, contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. E a melhor tradução aqui é o melhor amor, o verdadeiro amor. Você abandonou a forma que você deveria estar andando. Será que muitos de nós não nos encaixamos nisso? Será que muitos de nós não deveríamos estar andando mais intimamente, mais profundamente com o Senhor? E ainda estamos como que usando desculpas, falsas justificativas para continuar nos comportando como um bebê? Não é possível. Hoje nós vamos meditar nos 2 últimos versículos da carta de Tiago. No domingo que vem nós encerraremos a nossa série ainda com algumas considerações finais. Mas eu quero que você atente que Tiago, ainda que seja uma carta dura, objetiva, direta, cirúrgica, Tiago não perde o amor em nenhum momento. Tiago ele vai terminar a sua carta da mesma maneira que ele começou. No domingo passado nós falamos que ele está aqui encerrando, falando sobre oração, que nós devemos orar uns pelos outros. Lembra dos 3 pontos do sermão do domingo passado? Tenha uma vida de oração, compartilhe sua vida de oração e espere mais da sua vida de oração. Tiago inicia sua carta com isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e isso em oração. Ele está concluindo a sua carta da mesma maneira que ele iniciou, com o mesmo amor que ele iniciou. Perceba, o amor, o verdadeiro amor não faz com que a gente deixe de exortar os nossos irmãos. Nós temos uma definição sobre exortação errada na nossa mente muitas vezes. A gente acha que exortação é pegar e dar uma varada assim de raiva. É como você faz de vez em quando e tu não conta para ninguém, mas atira uma pedra num cachorro. Sai daqui, Cusco! Dá uma pedrada.
Você não está exortando o cachorro. Você está xingando ele, tirando ele, tocando ele. A exortação bíblica, ela vem com: meu irmão Júnior, isso não está correto. Mas a Bíblia ensina assim. Vamos orar por isso? E se eu puder te ajudar, eu estou aqui. Isso é exortação bíblica. O amor, a exortação não é nada mais, nada menos do que uma manifestação de amor. Então, ainda que Tiago esteja nos exortando e parece que nos torcendo, como quando a gente está passando pano na casa lá e vai torcer o pano e fica até sair a última gota. Parece que essa é a proposta de Tiago. Ele nos espreme, ele nos moe. Essa é a palavra de Deus que vem ao encontro do nosso coração e estraçalha aquilo que não pode mais ficar em pé. Só que em nenhum momento Tiago perde o amor. Porque nesses últimos 2 versículos, na conclusão final, então, parece redundante, né? Conclusão final, mas eu quero dizer que é os últimos 2 versículos. Tiago lhe diz mais uma vez: meus irmãos, vocês são minha família. Vocês são um comigo em Cristo. Tiago está dizendo, quando eu aqui estou exortando vocês, quando aparentemente eu estou batendo em vocês, torcendo vocês, eu estou me torcendo junto. Meus irmãos, ele diz. Eu gosto de imaginar essa cena, a gente abraçando o nosso irmão do lado e dizer assim: ó, meu irmão, atente para isso. Então aqui nas palavras e com esse teor amoroso de Tiago, porém não omisso, porque o amor não é sinônimo de omissão. Não, porque eu amo eu não vou falar, porque eu amo eu não vou exortar, porque eu amo eu não vou corrigir. Isso não é amor, isso é omissão. Quando você ama só quando a pessoa faz tudo o que é certo, isso é bajulação, é o famoso puxa-saco, coisa que eu e você detestamos. O verdadeiro amor, ele cuida, ele ama, e é um amor prático, não é um amor abstrato, é um amor que se concretiza sempre. Tiago então diz: meus irmãos, versículo 19. Não sei se eu disse o capítulo aos visitantes, me perdoem. Tiago, capítulo 5, versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. São 2 versículos curtos, é uma perícope aqui curta, mas que nos traz um ensino muito profundo. E porque a palavra de Deus é tão profunda, como nós cantamos aqui, quão insondável é o conhecimento de Deus, e é o conhecimento de Deus que está aqui, nós vamos orar, e nós vamos pedir a que esse Deus ilumine o nosso entendimento, para que a gente compreenda a palavra dele, que ele nos capacite a responder a sua palavra, que ele nos capacite a praticar a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Tu és Senhor sobre toda a terra, Tu és o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder pertence a Ti. Em Ti está toda a verdade, em Ti está toda a justiça, em Ti está toda a felicidade, a alegria verdadeira. É a Ti, Senhor, que nós clamamos nesse momento. Fala conosco. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra como uma semente que cai num solo fértil. Possamos dar muitos frutos, e isso para a Tua glória. Isso para que o Teu nome seja cada vez mais famoso e conhecido. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. Quem aqui já teve a triste experiência de se afogar? Ou de achar que vai? É uma experiência para muitos traumática. Eu lembro que
comparado aos outros amigos que eu tinha, eu aprendi a nadar tardiamente, comparado aos meus outros amigos. Quando alguém me pergunta assim, tu sabe nadar? Eu digo assim, para não garantir, né? Sempre ficar de olho em mim. Eu digo assim, olha, eu não morro ligeiro. Fica de olho. Se me deixar um pouquinho eu até consigo, mas não morro ligeiro. Mas não confia que eu sou um exímio nadador. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a nadar, foi numa piscina pequena, desses clubes que nós temos aqui em São Luís, isso lá em Giroá. E o meu amigo estava me ensinando a nadar, e ele passou alguns dias ali me ensinando os princípios, né? E me segurava e dizia, bate a perna e bate a mão junto, né? E alternado e tal. E eu, bem moloide que sou, não conseguia fazer, às vezes batia junto e só afundava. Mas de repente, em algum momento, eu consegui pelo menos me manter ali, boiando. E aí numa dessas ele brilhantemente resolveu, não, agora que ele está boiando, já está conseguindo parar em cima, eu vou virar as costas. E no que ele virou as costas, deu 2 passos para longe de mim, assim, mais ou menos essa distância, eu estava ali. Eu já me apavorei e já parece que já esqueci como é que mexia as pernas, como é que mexia as mãos e comecei a afundar. Aquilo foi meio traumático. E aí eu consegui voltar assim um pouco para cima, chamar ele, gritar, ele veio e me ajudou. Eu fiquei muito brabo com ele. Até depois pedi desculpa para ele, porque ele era mais velho que eu era uma criança nova. Faltei com respeito com ele na hora do apavoro. Pedi desculpa para ele depois, era um amigo que eu gostava muito. Só que o fato dele estar atento a como eu estava me comportando sem ele, na minha cabeça eu estava sozinho, mas ele estava atento de como eu ia me comportar, foi uma demonstração também do amor dele por mim, do cuidado dele por mim. Eu sei que se ele tivesse saído da piscina e não tivesse mais ninguém, eu teria morrido. É um exemplo bem simples, é uma ilustração bem simples, mas eu quero pensar com você acerca disso, de que muitas vezes, ainda que a gente saiba nadar, talvez você pode se encontrar em um momento que você precise de ajuda. Como nós somos aqui uma cidade do interior, e o nosso interior, ele tem interior, né? As pessoas que vêm de cidade grande dizem assim, não, lá em São Luís o interior, e aqui a gente diz, não, eu vou ir para o interior. Aí tu chega no interior e diz, não, tem outro interior. É cada vez mais pro fundo do mato, né? Mas todos nós já ouvimos provavelmente algum discurso, alguma história. Fulano de tal morreu afogado, mas sabia nadar. Não, ele morreu afogado porque tentou atravessar o rio. Lá no meio deu o quê? Uma cãibra. E aí não conseguiu mais e morreu afogado. A pergunta não é se o camarada sabia ou não nadar. A pergunta é que a questão é que no momento específico da sua vida, numa dessas travessias, ele escolheu fazer aquilo sozinho e confiando somente no seu próprio potencial. Ele olhou para o rio, mediu e disse, eu consigo. E aí quando a gente escuta esses discursos, a nossa resposta normalmente é, mas também, o que tem na cabeça? Como dizia a minha avó, o que quer se enfiar nesses rios? Não é porque sabe nadar que pode sair assim. A gente questiona isso. Por que fica tentando o seu próprio limite físico, ou as possibilidades de sentir uma cãibra, bater a cabeça, alguma coisa assim? A gente olha e pensa, judiaria, porque normalmente é gente nova, né, que acontece isso. A gente pensa, tá louco, tinha a vida toda pela frente, podia ter vivido muita coisa, era um rapaz de família de bem. A gente fica lamentando por isso. Mas não é raro que na nossa vida cristã a gente faça a mesma coisa. A gente olha para a caminhada cristã, a gente mede e diz, eu consigo, sozinho. Eu não vou me abrir com ninguém, eu não vou pedir ajuda de ninguém, eu vou sozinho. Por quê? Porque eu consigo, porque eu sou um crente bom. O rapaz que morre afogado também era um ótimo nadador, por isso que ele foi. O ponto aqui, meus irmãos, é que todos nós precisamos de ajuda. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos ser resgatados. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisaremos ainda ser resgatados. Porque Deus
dentro do seu plano glorioso de salvação, Ele nunca disse: eu vou salvar um indivíduo, eu vou salvar um povo. Eu estou construindo um povo, uma família, um corpo para o cabeça que é Jesus. Nós não vamos terminar essa caminhada sozinhos. Talvez hoje você está cheio de vigor, lá, braçada e braçada nesse rio, nesse trajeto, braçada e braçada. Mas uma hora você vai cansar. Certifique-se de que você tem alguém caminhando do seu lado. Porque se você está confiando que você vai conseguir sozinho, quando você fraquejar, é exatamente assim que você estará, sozinho. E aí você cai. E aí você se afoga. O texto de Tiago, ele encerra a sua carta de uma maneira, para alguns, meio bruta, meio de repente. Parece que Tiago está a 100 por hora e de repente ele pisa no freio e para. Não tem uma conclusão, não tem uma saudação, como é o costume de Paulo, por exemplo. Os irmãos de tal lugar enviam saudações, graça e paz da parte do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Tiago, propositalmente, ele encerra a sua carta com esse recado, com essa última exortação. Porque ele quer que isso fique em nossa mente. O resgate. Tiago está falando aqui para um povo crente, pelo menos pessoas que conheciam a palavra de Deus. Nós viemos até aqui fazendo muitas considerações. Vimos como o Tiago exorta, como o Tiago corrige, como o Tiago consola, como o Tiago, obviamente, o Espírito Santo, através da vida de Tiago é usado para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar. E muitos temas nós falamos até aqui. E Tiago encerra com esse assunto, Tiago encerra com esse aspecto como quem supõe que nós estejamos prontos então. Ele trilha esse caminho, ele faz essas abordagens, a prática da fé. Vivam aquilo que vocês estão crendo. O livro todo, a carta toda de Tiago, ela é sustentada pelo texto do capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago então está supondo aqui no final que nós entendemos isso e que uma vez arrependidos estamos trilhando esse caminho da maturidade. E é por isso então que ele diz: meus irmãos, se algum de vocês se desvia do caminho da verdade. Tiago está levantando essa hipótese muito séria. E aqui nós precisamos fazer algumas considerações. Primeiro, que nós precisamos viver essa irmandade da igreja, essa irmandade dentro do corpo de Cristo, para que esse nome irmão não seja banalizado. Porque muitas vezes nós usamos essa expressão irmão, mas a última coisa que a pessoa é na nossa vida é alguém que possui uma irmandade conosco, que é uma disposição de coração, de cuidar, de amar. Porque um irmão de sangue, tu pode até não dar muito bem com ele. Pode até não ser muito, ter muita afinidade com ele. Essa é a palavra que eu queria usar. Mas o teu irmão precisa de alguma coisa, tu está lá e não deixou ser teu irmão. É natural isso quando nós temos famílias muito grandes. Tem um irmão que tu é mais chegado, tem a personalidade mais parecida contigo, você conversa mais, você se dá melhor. É natural isso, é normal isso. Mas se o outro irmão precisa de ti, você está lá por ele. Quanto mais então na igreja, que nós somos muitos. Quanto mais então na igreja, será que nós teríamos a mesma afinidade com todos? Não, claro que não. Mas é importante nós nutrimos esses relacionamentos com os nossos irmãos. Porque o texto diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, como que você vai saber que o teu irmão se desviou da verdade? Porque se tem uma coisa que nós somos bons, é vir aqui domingo após domingo e fingir que está tudo bem. A gente é bom nisso. O casal entra, até o portão ele está brigado. Chega aqui e dá mão. Até lá fora ele não falava com Jesus. Chegou aqui, ele já está dizendo: paz do Senhor, irmão.
Já está falando que nem crente. Nós muitas vezes somos bons em fingir. Mas como que nós saberemos que o nosso irmão não está bem se nós não nutrimos esse relacionamento com ele? Como que nós seremos agentes de resgate na vida dos nossos irmãos se nós não estamos nutrindo o relacionamento com ele? É claro que tem o outro lado, né? Quando o irmão não se abre para isso. Aí, meu irmão, quer que eu vá junto, atravessar contigo esse rio aí, para não correr o risco de se afogar? Se um de nós passar mal, o outro está ali para ajudar. Não precisa, eu estou bem, pode ficar tranquilo. Tá tudo bem. Eu tinha um pastor na faculdade, eu gostava muito dele, conversava muito com ele. Que ele sempre fazia uma pergunta. Ele dizia assim: como é que está o seu coração? Eu amava aquela pergunta. Eu me sentia tão amado por aquela pergunta. Porque é natural que às vezes a gente pergunte para as pessoas, eu pelo menos enfrento muito isso, talvez você vai se identificar. Eu mando uma mensagem para ti e pergunto: ei, meu irmão, como é que tu tá? Tô bem, pastor? Tudo certo? Como é que tá a família? Tudo certo, graças a Deus. Tem as lutas de vez em quando, mas quem não tem? Tudo bem, tudo certo. Tá bom, meu irmão? Qualquer coisa precisar, tamo aí. Tá bom, pastor? Pode deixar. Aí do nada descubro que o casal está divorciando. Do nada, descubro que os filhos são rebeldes. Do nada, descubro que a pessoa não lê a Bíblia faz um ano, não ora. Do nada, descubro que o casal não dorme junto, não tem as relações devidas dentro do casamento. Do nada. Porque eu não sou adivinho. Teu irmão não é adivinho. Está vivendo um inferno em casa, mas não se abre. Por quê? Porque eu vou ir até o outro final do rio sozinho. Você vai morrer afogado, meu irmão. A senhora vai morrer afogada, minha irmã. Não podemos fazer assim. Ah, mas o pastor não tem tempo para mim. Que bom que a cruz de Cristo é para todos nós. E em Cristo todos nós temos acesso a Deus. Em Cristo todos nós podemos ser resgatadores, agentes de transformação na vida dos nossos irmãos. Eu disse isso aqui, eu não lembro para quem foi, em que momento que foi, mas eu disse isso. Nós temos irmãos aqui na igreja que aconselham melhor do que eu. Eu tenho irmãos aqui na igreja que vão amar você do jeito que você precisa muito melhor do que eu consigo. Porque eu só sou uma parte desse corpo. Você é outra. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, existe essa possibilidade. Nós não estamos falando aqui sobre alguém que se desvia de negar completamente a Cristo. De alguém que se sente em paz com o pecado. Um porco, não uma ovelha. Se tu der um banho no porco e soltar ele, para onde ele vai? Oi? Para a lama. Por quê? Porque lá é o lugar dele. Ele gosta de lá. Ele ama aquilo de lá. A ovelha não. Ovelha, nós somos como essas ovelhas que são mantidas seguras, limpas, cuidadas pelo bom pastor. É bem verdade que às vezes algumas ovelhas fogem do aprisco, se desviam do caminho que o pastor está conduzindo, e o que acontece? Elas são resgatadas, elas são trazidas de volta. E uma vez que elas são trazidas de volta, elas se lembram que são ovelhas e não porcos. Porque o porco ele vai para a lama e, se fosse possível, ele sorria lá. Eu já ouvi isso de gente que dizia que era crente, que era considerado pela igreja crente bom. Viveu anos, décadas dentro da igreja, servia na igreja e hoje diz: eu estou melhor assim. Botei fora a minha vida no tempo que eu tive na igreja. A minha resposta não foi outra senão lamentar e dizer:
eu não sei o que foi que tu viveu, mas não era igreja. Porque essa igreja aí eu não conheço. A igreja de Jesus é um lugar seguro. O nosso Deus é o nosso bem mais precioso, é alguém que nos guarda, que nos cuida. Então aqui nós não estamos falando sobre um desvio da pessoa ir rolar na lama e ficar à vontade. Aqui é como o filho pródigo, que pela sua imaturidade diz: pai, eu quero viver minha vida, me dá os meus pila. Vai e vive com bebedeira, prostitutas e daí por diante. Gasta todo o seu dinheiro. Depois disso, ele começa a pedir comida, começa a pedir emprego, ele consegue então uma maneira medíocre, triste, lamentável de se sustentar. Ele começa a cuidar de porcos. E os donos dos porcos não davam nem comida para ele. O texto dentro dessa parábola, Jesus afirma, esse filho desejava, ele sentia o desejo de comer a comida dos porcos. Olha o tamanho do desejo. E aí então, naquele momento, que ele está no meio da lama, querendo comer comida de porco, ele lembra: eu não sou um porco. Lá na casa do meu pai, eu tinha pão. Na casa do meu pai, eu tinha cuidado. Em arrependimento, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não quero receber nenhum prêmio, não quero receber nada digno. Tanto é que a proposta dele para o pai, Jesus conta essa parábola, era que ele fosse um escravo, um serviçal, um funcionário como qualquer outro. O próprio Deus é esse pai que nos recebe de volta, de braços abertos. Há perdão disponível para você, meu irmão. Há perdão disponível para você, minha irmã. Não importa o quão longe você tenha ido. Não importa o quão fundo você tenha cavado na lama do pecado. Não importa o quanto você tenha comido daquilo que o mundo oferece. Hoje, se volte para o Senhor em arrependimento. E você, que talvez pode pensar: eu não estou longe do Senhor. Então você deve se voltar para o seu irmão, que existe grande chance dele estar. Existe chance do teu irmão hoje, nesse momento, estar considerando o fato de tentar atravessar um rio a nado que ele não vai conseguir. E ele não sabe que ele tem alguém do lado dele. Mas se você é o crente bom, pega o braço do teu irmão e coloca em volta do teu pescoço. Agarra bem firme e diz assim: tu não entra nisso sozinho. Eu estou contigo. Tiago encerra porque é isso que um crente maduro faz. É isso que um cristão maduro faz. Ele olha para a cruz de Cristo e ele vê aquele sangue foi oferecido por um, mas se derrama para todas as pessoas. Se derrama para todos aqueles que creem no seu nome. O sacrifício de um é em favor de muitos. Como eu vou ficar aqui vivendo só para mim? Ah, Senhor, a nossa oração deveria ser: Deus, tem alguém em apuros? Tem alguém precisando de um resgate? Tem alguém precisando de ajuda? Eu estou aqui. Eis-me aqui. Como o profeta Isaías: quem há de ir por nós? Pergunta ao Senhor. Isaías diz: eis-me aqui. Está procurando alguém? Quer enviar alguém? Eu estou aqui. Eu creio que o Senhor pode me usar. Envia-me a mim. Não porque eu sou perfeito, mas porque eu creio no que o Senhor diz. Em Mateus capítulo 28, no versículo 20, o final da grande comissão, Jesus dizendo: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Senhor, eu não vou na força do meu braço atravessar isso, mas eu sei que no meio do caminho, se eu afundar, eu posso estender a minha mão e dizer: Senhor, salva-me. E o nosso Senhor prontamente vai nos estender a mão. Então talvez hoje você se encontre na condição de ajudar alguém.
Talvez hoje você se encontre na condição de alguém que está se desviando da verdade. Alguém que está considerando demais a força do próprio braço, da sua própria religiosidade. Não, mas eu já tenho 40, 30 anos de igreja. Conversávamos ontem no nosso encontro para novos membros. Nossa irmã Elci, a Cizinha do coração, né? Eu perguntei, irmã, quantos anos a senhora tem de fé? Ela disse 30. Eu disse, minha irmã, eu quero chegar lá. Que Deus me ajude. Eu quero chegar lá. Mas com certeza ela não chegou até lá, até aqui, né? Para mim é lá, para a senhora é aqui, sem pessoas lhe ajudando. Nenhum de nós chegou à fé em Cristo sem alguém pregando para você. Nenhum de nós está aqui sem ter alguém que, de alguma forma, incentivou, exortou, pregou o Evangelho para você. Não seria muito egoísmo da nossa parte não ser isso também para outras pessoas? Ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas? Pastor, está dizendo então que uma evidência da minha maturidade é eu ser um agente que resgata outras pessoas? Sim. Se você está pensando isso, você entendeu exatamente o que eu estou dizendo. Porque Jesus não deu uma sugestão, Ele deu uma ordem. Vão por todo mundo e façam discípulos. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Há pessoas ao nosso lado, há pessoas dentro da nossa igreja que estão naufragando na fé. Há pessoas da nossa igreja que estão fracas. Há pessoas da nossa igreja que estão cedendo ao pecado. Há pessoas da nossa igreja que estão achando que é normal ceder ao pecado. Não, é que foi de impulso. E o impulso vem de onde? Do coração ruim, do coração mau. Pastor, está mandando indireta para alguém? Sim, para todos. Porque eu sou essas pessoas. Eu sou essas pessoas da igreja. Eu sou as pessoas que dia após dia precisam lutar contra a minha natureza pecaminosa. Eu sou essa pessoa que dia após dia precisa que irmãos estejam orando, precisa ser encorajado, precisa ser consolado, porque eu não sou o super crente. Todos os dias eu preciso me lembrar que há um Deus que me segura. Todos os dias eu preciso me lembrar, assim como você, da frase que nós cantamos aqui hoje. A tua mão sustenta o céu e ela sustenta também o meu viver. É nisso que nós precisamos nos agarrar. Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, quem aqui gostaria de ser esse que traz alguém de volta? Não está sobre nós a ordem de converter as pessoas. Isso quem faz é o Espírito Santo. Não depende da gente. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. A salvação do início ao fim é uma obra de Deus. Não depende de nós. Agora, que privilégio é sermos usados nesse processo. Se você ainda não experimentou isso, de alguém um dia falar sobre a sua fé e dizer assim, eu cheguei à fé em Cristo, porque a senhora que morava perto da minha casa, a Vera, um dia ela me disse que ela tinha entendido que Jesus amava ela e que eu precisava conhecer esse amor. Isso muda a vida da gente. Não tem nada que preenche mais o sentido da nossa vida do que isso. Tu entender e participar ativamente de uma coisa eterna, muito maior do que essa terra. Há aqueles que podem se desviar da verdade e há aqueles que trazem de volta. Na quinta-feira, no nosso encontro de oração, nós tínhamos 19 pessoas. Desde que eu estou aqui, foi o maior número. Tirando o aniversário da Ana, que eu não conto, porque tinha boia. Mas foi o dia que nós tivemos mais pessoas. E naquele dia, uma irmã, com a voz meio embargada,
acumulando lágrimas no canto do olho, ela disse assim: eu quero agradecer pela vida da irmã Rebeca, porque Deus tem usado a vida dela, ela não está desistindo de mim. Ah, meus irmãos, que é isso? Eu lembro que há pouco tempo atrás a irmã Rebeca estava dando um testemunho dizendo: eu quero agradecer pela vida de outros irmãos que não desistiram de mim. Você percebe como o sentido lógico disso é nós reproduzirmos e não parar em nós? O meu primeiro pastor, eu disse para ele o seguinte: tu não desistiu de mim, e eu quero te dizer que valeu cada gota de suor. Cada vez que eu ia bater na tua casa fora de horário, valeu cada gota de suor. Tu não desistiu de mim. Sabe o que tu produziu? Tu produziu alguém que não desiste de outros. E é isso que eu quero gerar no teu coração, que você não desista dos teus irmãos que estão se afastando. É claro que vai chegar um ponto que você não vai conseguir fazer mais nada. O irmão vai se fechar, a irmã vai se fechar, vai se distanciar, vai se isolar, tu não vai conseguir fazer mais nada. Mas você precisa se manter em oração e continuar clamando, para que aquele que sonda mente e coração, abra o coração dessa pessoa. Porque se essa pessoa se sentir confortável, satisfeita, contente na lama, ela não é uma ovelha, ela é um porco. E aí ela não precisa ser trazida de volta, ela precisa ser trazida. O problema é que muitas vezes tem pessoas no nosso meio que dão evidências que não são convertidas. Se prendem a atividades, se prendem a programas, são apenas pessoas religiosas, e nós estamos tentando trazer essas pessoas de volta. Não, essas a gente não traz de volta, essas a gente traz. Porque para trazer de volta ela tem que estar aqui uma vez já. E eu não estou dizendo presencialmente. Estou falando com o coração regenerado. Talvez essa mensagem, ela ofende um pouco você. E deixa eu dizer, a minha pretensão aqui não é não ofender você. Se a palavra de Deus, se aquilo que a Bíblia nos ensina, ela está ferindo o seu coração, sorria enquanto chora, porque é Deus salvando a tua vida. É Deus salvando a tua alma. É Deus gerando um novo coração e trabalhando em você. É Deus avivando o teu coração. Porque há aqueles que desanimaram na fé, mas há um chamado de Deus essa noite para você voltar. Voltar para fazer o quê? Não, antes eu cuidava da porta, então agora eu vou cuidar da porta. Não. Antes eu varria a igreja, agora eu vou varrer a igreja. Não. Voltar aos pés da cruz. Voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, voltar a estar em comunhão, voltar a confessar seus pecados. É isso que nós precisamos voltar a fazer. O versículo 20 do texto vai nos dizer: lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Quantas vezes você peca por dia? Não importa qual é a resposta, é mais do que isso. Porque a gente peca quando a gente nem está sabendo. Agora soma esses dias, esses pecados de um dia numa semana. Multiplica por 7. Pensa que sejam 10, sendo bem generoso. Multiplica por 7, numa semana já deu 70. Multiplica aí no mês. Eu vou fazer essa conta? Claro que não. Multiplica aí por um ano. Multiplica aí por 30 anos que você tem de vida. 40, 50, 60, 70 anos. Se você quiser fazer esse ensaio aqui do quanto você é pecador, pergunta para a Jaque depois, ela é professora de matemática, ela vai saber de cabeça responder essa conta. Mas o ponto aqui é que quando nós nos abrimos para isso, nós nos colocamos na brecha para sermos usados por Deus na vida dos nossos irmãos, muitíssimos pecados são perdoados. Uma vida inteira de pecado é perdoada.
aquilo que estava levando as pessoas para o inferno, nós fomos instrumentos de Deus para evitar, para tirar, para salvar a vida dessas pessoas. Que privilégio, irmãos! Que privilégio! Nós não podemos perder tempo do nosso dia, perder os nossos recursos, o nosso esforço, a nossa saúde mental, física, com um fim em qualquer outra coisa, senão isso, resgatar pessoas. Trabalhe tão bem, mas tão bem, que as pessoas olhem para você e pensem, o que tem diferente nesse camarada? Seja tão zeloso, tão profissional, que as pessoas olhem para você e digam assim, isso não é normal. Seja tão amável, tão simpático, atenda as pessoas de tal forma que as pessoas vão dizer, mas o que tem esse sem vergonha que está sempre dando risada? Aí de repente descobre, vai na igreja. Ele se abre para te pregar sobre Cristo, não sobre a igreja. A igreja não converte ninguém. A igreja é o lugar para os convertidos. Mas Deus vai usar a sua vida. Através da sua vida, muitíssimos pecados serão perdoados. E eu quero dar uma atenção aqui rápida para os termos que é usado nesse texto. O texto diz, pelo menos na minha versão NVI, quem converte um pecador. Não é a melhor tradução que nós temos, porque isso traz a ideia de que eu tenho a capacidade de converter alguém. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de nós, de nenhum. Seja eu querendo ter fé do nada, ou seja alguém dizendo assim para mim, vai, tem fé, pega um pouco de fé aqui. Não, é Deus que faz essa obra no nosso coração. João capítulo 16, falando sobre a obra do Espírito Santo, vai falar que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é nenhum outro que faz isso. A conversão nada mais é do que fé e arrependimento. Tanto a fé como o arrependimento vem de Deus. Então a obra é dele. Nós só somos instrumentos. Quem converte um pecador do erro do seu caminho vai salvar a vida dessa pessoa. Você já salvou a vida de alguém? Você já desejou salvar a vida de alguém? Fisicamente assim? Teve uma vez, nós estávamos nesses rios aí, e um rapaz estava se afogando. E um amigo meu foi e salvou, aqui literalmente, né? Salvou a vida dele. Meu amigo era bem alto, ele mergulhou e levantou aquele outro rapaz, era um outro rapaz grande assim que nem eu, pesado, levantou o outro rapaz, salvou a vida dele. Chegou outro para ajudar, tiraram o rapaz do lago e nesse lugar que nós estávamos, eram alguns dias que nós iríamos passar junto esse tempo. Esse mesmo rapaz que quase morreu afogado, né? Que o meu amigo salvou, ele estava com uma menina. E aí, umas brincadeiras lá, uma amiga dessa menina disse assim para a menina, eu vou te jogar no rio e vou te afogar. E aí esse rapaz, que quase morreu afogado, disse, pode deixar que eu te salvo. Nós nos olhamos e pensamos assim, coitado, cara, quase ele morreu afogado, está dizendo que vai salvar outro. É exatamente isso que nós fazemos muitas vezes. Não, eu saio daqui hoje decidido, eu vou ajudar alguém, eu vou salvar alguém que está se afogando. Mas você está aí, quase se afogando. Sua fé está quase se apagando, está longe. Deus te trouxe aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, para te dizer algo. Há esperança. Volta, vem. Cristo te chama essa noite. Ele te chama a exemplo dos seus discípulos. Farei de vocês pescadores de homens, maduros que são capazes de sustentar outros, ajudar outros a caminhar com as próprias pernas.
Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o chamado de Deus para os crentes bons dessa igreja. Que Deus me dê o privilégio, que Deus dê a você o privilégio de ser um instrumento dele para salvar vidas. Eu quero compartilhar algo aqui que eu já compartilhei em outro momento, mas que me marcou muito. Eu ouvi certa vez um pastor chamado Paulo Borges, e ele levantou um questionamento. Ele diz assim: como que você evangeliza uma prostituta? Ele falou isso porque a filha dele, ele foi buscar a filha dele num lugar onde as prostitutas se reuniam para fazer programa, fazer o ato da sua profissão. Como é que você evangeliza uma prostituta? Você tenta mudar ela para que ela se torne então a tua irmã? Ou você trata ela como se fosse a tua irmã, para que ela, descobrindo que é a tua irmã, deixe de estar prostituta? Como é que você trata o teu irmão que está em pecado? Você quer primeiro mudar ele? Como é que você evangeliza alguém? Não, para ir lá na igreja tem que parar com essas coisas. Ou você chega para ele e diz assim: meu irmão, eu vim aqui te mostrar, te falar, mas mais do que de falar, eu vim te mostrar um amor que esse mundo não conhece. Eu vim aqui te buscar, tu é o meu irmão. Essa vida não é para ti. Nós não sabemos quem são os nossos irmãos perdidos por aí. O que nós sabemos é o que Jesus Cristo disse: os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Cadê aqueles que irão resgatar aqueles que estão esperando por ser resgatados? Cadê aqueles que levantarão cheio de fé, amor, compaixão, graça, poder, ousadia do Espírito Santo e irão buscar os nossos irmãos perdidos que estão lá fora, ou até mesmo que estão perdidos aqui dentro? Eu não sei você, mas eu quero ser esse. Mas eu não quero ser esse camarada aí que diz assim: pode deixar que eu te salvo, sendo que ele mesmo estava afogando. Eu quero me cercar de irmãos que vão me ajudar, para que eu, forte o suficiente, consiga chamar outros para isso. E juntos, nós vamos atravessar esse rio, esse mar, chamado vida, que todos os dias, por causa da nossa natureza pecaminosa, tende a nos afogar. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Ele atravessou por nós. Ele nos deu pessoas que nós podemos nos agarrar para atravessar para o outro lado. Eu não sou louco de ficar para trás. Então, nesse momento, eu quero orar. Eu quero orar por aqueles que entendem que precisam ser resgatados. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Você que é um crente bom, eu gostaria que você orasse nesse momento. Que você se colocasse em oração, que você intercedesse nesse momento. Porque tem uma guerra espiritual acontecendo aqui agora. Satanás está lutando, Satanás está investindo toda a força do inferno contra as almas que estão aprisionadas aqui essa noite. Satanás está investindo tudo o que ele tem para impedir, para tentar boicotar, para tentar atrapalhar a obra de Deus na vida daqueles que estão se afogando. Mas deixa eu te dizer, o braço do nosso Senhor é forte. Nós temos uma rocha inabalável. O nosso Senhor é o Senhor das guerras, é o Senhor dos exércitos. E esse Senhor disse que nós devemos orar e interceder. Interceder para que os nossos corações sejam abertos. E que com os corações abertos possamos compreender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. Esse amor que excede todo entendimento. Então você que é um crente bom, ore. Ore porque tem pessoas que ainda não foram libertas das garras de Satanás. Ore. Ore nesse momento. Clame a Deus: Senhor, faz tua obra essa noite. Essa igreja é tua. Há irmãos meus perdidos, ore por eles. Ore pelos teus irmãos que estão aqui essa noite.
Ore por aqueles que não estão, ore por aqueles que você conhece, que você já tem falado sobre Cristo, ore. Porque você pode até atirar a boia para ele segurar, mas se Deus não convencer ele a agarrar nessa boia, ele não vai. Então ore. Não me ouça orando, ore. Não fique passivo nesse momento. Não seja como um soldado que se esconde na hora da guerra. Ore, clame a Deus. Dê nome. Apresente a Deus as pessoas que você conhece, que ainda estão perdidas. Apresente a Deus as pessoas que você ama e tem tentado pregar o Evangelho. Apresente-se diante do Senhor. Há pessoas aqui essa noite que estão como Pedro, que iniciaram a caminhada cheio de fé, andando por sobre as águas, mas em algum momento tiraram os olhos de Cristo. Pode ter sido uma olhadinha rápida, pode ter sido um pequeno desvio, mas está afundando. A fé já não é mais a mesma. A confiança já não é mais a mesma, o amor está longe do que era. Antes, a primeira coisa que você pensava quando acordava era no Senhor. Hoje é no trabalho. Antes, a primeira coisa que você falava era palavras de louvor a Deus. Hoje é verificar suas redes sociais, ver se alguém mandou um recado importante. Antes de você dormir, você meditava na lei do Senhor. Você meditava na obra de Cristo na sua vida. Hoje você pensa, quão bom eu sou. Deus deve estar muito feliz comigo porque eu estou fazendo tudo direito. Talvez você já fique ocupando a sua cabeça com as preocupações do amanhã, mesmo Jesus tendo dito que para cada dia basta o seu mal. Mesmo Jesus tendo dito que o amanhã a Ele pertence. Há dois grupos de pessoas aqui essa noite. Há dois grupos de pessoas que eu quero orar aqui essa noite. Aqueles que precisam ser resgatados. E aqueles que estão iniciando esse naufrágio. Aqueles que já não amam mais o Senhor como deveriam. Aqueles que nesse momento, olhando para o próprio coração, sabem que Jesus é digno demais, que Jesus é digno do nosso melhor. Talvez antes você era um exemplo, hoje você pode ser uma vergonha. O Espírito Santo hoje fala aqui a alguns: tu não é mais o mesmo. E tu não é mais o mesmo não porque eu mudei, mas porque tu mudou. Antes você me buscava com orações, com jejuns. Antes você não abria exceções, você não abria brechas. Você era meu. Hoje o Senhor faz um apelo à nossa lembrança. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se o que vivíamos. Lembre-se dos momentos em que você, em lágrimas, estava comigo. E mesmo com lágrimas, você era o ser mais completo da terra. Porque você sabia que eu estava ali com você. Hoje o Espírito Santo nos chama de volta. Hoje o Espírito Santo nos lembra das suas próprias palavras quando nos diz: não resta salvação para nós se negligenciarmos tão grande salvação. Pois hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que o Senhor te trouxe para você dar um passo mais.
De forma específica, eu quero orar por esses dois grupos. Aqueles que hoje entendem pela primeira vez: eu estava perdido. O mar havia me engolido. O pecado, o mundo, a minha vida estava completamente fora daquilo que Deus deseja. Mas hoje, o Senhor me mostra que eu sou um irmão, que eu sou filho dele. Eu quero orar por aqueles que hoje pela primeira vez estão entendendo, não só com a cabeça, mas com o coração, que Deus ama você e de que Ele está te atraindo com laços de amor. Ele está te chamando para perto. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo pelo qual eu quero orar é aqueles que por algum momento da vida, talvez da semana ou até mesmo do dia, do culto, tiraram os olhos de Cristo. Pois nesse momento o Espírito Santo está dizendo: olhe para mim mais uma vez. Há muitas pessoas para serem resgatadas, eu quero ser. Eu quero usar a tua vida para resgatar essas pessoas. Eu gostaria que você que o Espírito Santo está falando ao teu coração, você que aí no seu coração está sentindo algo que você talvez não entende e nunca conseguiu experimentar isso antes. Se o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração, se você se encaixa dentro desses dois grupos, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé para nós orarmos, para nós clamarmos a Deus por resgate. Talvez resgate pela sua própria vida, mas há aqueles que Deus vai usar para resgatar outros. E entenda, você que hoje está sendo resgatado, você que hoje entende pela primeira vez, já entenda isso: Deus vai usar a sua vida para resgatar a vida de tantos outros. Porque nessa família, nessa casa, quanto mais irmãos, melhor. A herança é infinita, a fonte é inesgotável, tem para todo mundo. E muito mais do que o suficiente. Assim como eu desafiei você a se levantar, você a botar para fora, exteriorizar a sua decisão do coração, eu quero aqui mais uma vez fazer você considerar. Se você levantou apenas porque outra pessoa levantou, se sente. Por favor, se sente. Porque esse momento aqui, há algo sobrenatural acontecendo. Há pessoas sendo resgatadas por Deus. E Deus faz o que Ele quer com a vida das pessoas que Ele resgata. Então, meça, avalie. Se de alguma forma você consegue resistir a esse chamado de Deus, sente. Porque pode ser só uma emoção. Mas se há no teu coração algo gritando: Deus está me chamando, eu convido você a orar nesse momento comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. O Senhor nos viu, o Senhor nos enxergou, o Senhor nos formou no ventre das nossas mães. O Senhor estava lá quando cada osso foi formado, quando os nossos dedos, as nossas unhas foram crescendo, quando a cor dos nossos olhos foram definidas, o nosso cabelo, o nosso DNA, foi o Senhor quem desenhou. Os imprevistos que nós temos na nossa vida, o Senhor sempre esteve no controle. É diante desse Deus que nós estamos e cremos que o Senhor está olhando para nós nesse momento. Cremos que nesse momento o Senhor está aqui resgatando pessoas. Cremos que nesse momento o Senhor está aqui levantando pessoas para serem instrumentos de resgate na vida dos nossos irmãos que estão perdidos por aí.
que estão vivendo na vida de pecado, jogados às traças, à lama do pecado, e vivem assim porque não sabem que são nossos irmãos. Que o Senhor nos dê o privilégio de sermos as pessoas que vão falar isso para eles. Que essa casa fique cheia de muitos irmãos. Nós não vamos parar até essa casa ficar cheia. Nós não vamos parar de atirar a boia até todos que nós conhecemos sair. Nós não vamos parar, Senhor, até essa casa ficar cheia. E quando ficar cheia, nós vamos nos reunir mais uma vez. Nós vamos construir outro lugar maior. Eu não sei, Senhor, o que nós sabemos é que há muitos irmãos perdidos. Não nos deixe ficar em paz com isso. Eu quero nesse momento te agradecer por aqueles que estão se colocando na brecha para serem usados por Ti. Eu quero te agradecer, Senhor, por aqueles que hoje o Senhor resgatou. Quero te agradecer, Senhor, por aqueles que hoje entenderam que estavam perdidos, que estavam longe, e hoje o Senhor chamou para perto. A Tua palavra diz que quando um pecador se converte, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Nós queremos glorificar ao Teu nome e participar dessa festa, por enquanto, aqui desse lado da terra. Mas nós sabemos que um dia nós estaremos aí e juntos celebraremos a união final de toda a nossa família. Que nós sejamos instrumentos para encher cada vez mais o céu. Em nome de Jesus. É a minha oração. É a nossa oração. Amém. Ainda em espírito de oração, nós iremos cantar essa música. E essa música, ela será para nós um brado. Essa música será para nós uma oração, um grito de fé. Essa oração é nós respondendo ao sermão, dizendo que nós cremos no que Cristo pode fazer. Isso é, salvar. Deus pode salvar a nossa família. Deus pode salvar os nossos irmãos. Deus pode salvar os nossos amigos. Deus pode salvar. E é por isso que nós cantamos. É por isso que nós nos colocamos na brecha. Deus usa as nossas vidas para salvar. Portanto, igreja, cantemos. Portanto, igreja, brademos. Que esse seja o nosso grito de fé. Cristo tem poder para salvar.
Talvez você tomou uma decisão essa noite e você está se perguntando: pastor, e amanhã? Como é que vai ser? Amanhã, Cristo tem poder para salvar. Ele vai sustentar você. Ele vai guardar você. Se agarre nisso. Se agarre nisso, crente. Para que isso fique gravado apenas para fins didáticos, você que é um crente bom, olha para o teu irmão aí do lado e diz assim: Cristo tem poder para salvar. Com um pouco mais de fé. Cristo tem poder para salvar. Então bora para o resgate. Amém. Amém.